Olá, minhas queridas, mais uma vez estamos nós aqui reunidas para mais um dos nossos queridos encontros no nosso canal Universo da Mulher. Como sempre, eu gosto de iniciar agradecendo a presença de todas vocês aqui comigo e pedindo para que vocês convidem então todas as suas amadas para que juntas nós possamos continuar realizando o resgate do sagrado feminino por toda a Terra. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, nós vamos começar toda uma compilação de histórias sobre as deusas negras para que nós possamos trabalhar sobre os arquétipos e conhecer um pouco mais das nossas sombras, tratando-as para que elas se tornem luz em nossas vidas. Então, a deusa que nós vamos tratar hoje será a deusa Rhiannon, a deusa celta, que é também a deusa equina. A deusa Rhiannon é a deusa que conhece a escuridão e assim então ela nos conduz à sua luz. Os seus ciclos abrangem todas as fases e manifestações. E ela é a rainha da noite brilhante e também é a guia para os caminhantes perdidos e a guardiã dos portais para o mundo subterrâneo. Ela traz criatividade e visões, bem como o sono e o esquecimento, relembrando que ela é a Senhora da Morte como a transformação. Rhiannon é o lar das almas que ainda não nasceram e também é aquela senhora que guarda aqueles que ainda estão no outro mundo e aguardam o renascimento. Uma das conhecidas orações de Rhiannon é a seguinte: Hail, Rhiannon, Senhora da Égua Branca, destemida e orgulhosa rainha, auxilia-nos a aceitar as incertezas da nossa vida. Relembre-nos que as nossas lutas são significativas e recompensadoras e que nada é impossível de se acreditar nas nossas vitórias. Hail, Rhiannon, dê-nos a tua habilidade em nos recuperarmos dos reveses e nos movermos adiante, podendo ouvir os cantos dos teus pássaros mágicos e encontrarmos a sabedoria e a coragem para alcançar os nossos sonhos. Hail, Rhiannon, bendita sejas tu. A origem de Rhiannon vem do arquétipo da grande mãe galesa padroeira da fertilidade. Ringatona, ou grande rainha, a sua trajetória é relatada no poema épico celta Mabinogion, composto de um conjunto de contos galeses compilados entre 1066 e 1250 e traduzidos por Lady Charlotte Guest no século XIX. Rhiannon aparece como personagem central em 3 histórias diferentes, em 3 capítulos ou ramos separados, descrevendo 3 estágios distintos da sua vida como donzela, mãe e anciã, associados com as fases lunares e os estágios da vida da mulher. Desta forma, Rhiannon é associada com a lua, com a noite, com o sangue, com os sonhos, com a magia, com os cavalos, com os pássaros, com a fertilidade da terra, com a soberania e o mundo subterrâneo. No primeiro capítulo do Mabinogion, Rhiannon aparece como a jovem esposa do rei de Dyfed, o rei Pil. No terceiro, como a viúva de Pil e casada com outro herói, Manawydan. A ligação entre estes capítulos é feita no segundo, que relata o nascimento do seu filho e que também são descritos seus pássaros mágicos que despertam os mortos e adormecem os vivos, evidenciando assim a sua natureza sobrenatural. O mais importante aspecto da identidade de Rhiannon é seu simbolismo equino, que aparece em vários episódios do mito, assim como a sua capacidade de metamorfose.
A descrição habitual de Rhiannon é de uma linda mulher com cabelos avermelhados montada sobre uma égua branca, vestindo um manto de penas de cisne e acompanhada de 3 pássaros, um branco, outro verde esmeralda e outro dourado. Rhiannon podia trazer sono tranquilo e bons sonhos propiciados pelo cântico mágico dos pássaros, mas também a tormenta e os pesadelos àqueles que tivessem os seus corações amargurados e maldosos. Como uma deusa sorridente, cercada de flores e frutas, era reverenciada pelos seus dons de fertilidade no país de Gales, Irlanda e Gália, com o nome de Épona, na Escócia como Bubona e no Império Romano como Rigatona. O primeiro episódio sobre Rhiannon, ou seja, o primeiro ramo do Mabinogion, descreve como Pío estava sentado na colina de Gorset Abert, um lugar mágico onde podiam ser assistidos fatos sobrenaturais ou recebidas punições pela falta de merecimento. Pío viu passando perto dele uma linda mulher envolta em luz dourada, cavalgando um cavalo branco. Sentindo uma forte atração por ela, Pío enviou um de seus cavaleiros para segui-la. Mas por mais que o cavaleiro corresse no seu veloz cavalo, não conseguiu alcançá-la. A cena se repetiu no dia seguinte, e no terceiro dia o próprio Pío decidiu segui-la. Quando viu que não conseguia alcançar a moça, pediu que ela parasse, o que ela fez imediatamente. Pío pediu-a em casamento e ela concordou, por preferi-lo ao seu outro pretendente, Gual. Foi então marcado o casamento no prazo tradicional, 1 ano e 1 dia, quando ele deveria se apresentar na corte do rei Refaíde e pedi-la em casamento. Assim foi feito. Depois de 1 ano, Pío voltou aos pés da colina de Abert e encontrou o povo em festa. Perguntou o porquê dos festejos e alguém lhe disse que nesta noite a filha do rei Refaíde se casaria. Durante a festa, um estrangeiro chegou e sentou-se junto de Pío, iniciando uma relação de amizade. Pío contou que, por ser um dia muito feliz para ele, o visitante poderia lhe pedir como presente de boas-vindas tudo o que quisesse, menos a sua espada e o seu cavalo. O estrangeiro, aproveitando-se da oferta, pediu-lhe sua noiva, e por ter feito uma promessa que não podia quebrar, Pío teve de aceitar. Rhiannon o reprimiu pelo gesto impensado, mas lhe disse que não se preocupasse, pois ela iria pedir novamente ao pai um prazo de 1 ano de noivado, expondo então quais eram as etapas que deveriam seguir. Pío voltaria após 1 ano vestido de mendigo com uma bolsa encantada de pele que ela lhe deu, e que deveria pedir ao candidato a noivo, o estrangeiro, que a enchesse com alimentos. Mais 1 ano se passou e durante os festejos para o novo casamento, Rhiannon declarou ao seu pretendente que não se casaria com uma pessoa sovina e sem compaixão. Logo depois chegou o mendigo Pío, pedindo ao noivo que enchesse sua bolsa com provisões. Gual, o estrangeiro, foi colocando comida e mais comida naquela bolsa, e nada dela se encher. Após algum tempo, afirmou que isso bastava e que não iria lhe dar mais nada. Rhiannon logo interveio, dizendo que não se casaria se o noivo não enchesse a sacola do mendigo. E completou, dizendo que já havia visto uma destas bolsas e que só um cavalheiro de muito valor e coragem que pisasse sobre ela, dizendo basta, a faria ficar cheia. Rhiannon sugeriu que o noivo chamasse um de seus melhores companheiros para cumprir a tarefa, mas Gual, indignado, disse que era impossível, pois o melhor homem do reino era ele, e que faria isso com facilidade. No entanto, ao pisar sobre o saco, logo se viu preso nele pelas artimanhas mágicas de Rhiannon e Pío, que finalmente, livres do estrangeiro intrometido, puderam se casar. O segundo episódio sobre Rhiannon, no segundo ramo, é a concepção, nascimento e desaparição do seu filho. Quando Rhiannon, recém-casada, chegou à corte de Pío,
Deu presentes generosos a todos os nobres e cavalheiros, adquirindo a fama de ser uma rainha que trazia prosperidade. Porém, após 3 anos de casamento, ela continuava sem engravidar, devido a uma maldição do seu pai, que preferia ter tido como genro outro pretendente igual. Os súditos de Pil se viraram contra ela e lhe pediram que a mandasse embora. Para os celtas, os descendentes reais assinalavam a abundância da terra e a sorte do rei. Pil resistiu por amar muito a sua esposa, mas no fim teria que ceder. Acuada, Rhiannon usou de suas artes mágicas e acabou dando à luz a um menino. Na noite do parto, esgotada pelo esforço, Rhiannon pegou no sono, mas antes disso ela encarregou suas 6 acompanhantes de cuidarem do seu filho. Inexplicavelmente, elas também caíram num sono profundo e quando acordaram, o berço estava vazio. Apavoradas com as consequências da omissão, elas agiram de uma maneira incompreensível e macabra. Mataram um cachorrinho e espalharam seu sangue no berço, na cama e nas roupas de Rhiannon, besuntando também o seu rosto. Em seguida deram o alarme, dizendo que a rainha tinha matado e comido seu próprio filho. Acusada de infanticídio, Rhiannon ia ser expulsa do reino, mas Pil lhe deu um castigo estranho para poder mantê-la ao seu lado. Durante 7 anos ela deveria ficar sentada na entrada do palácio, relatar seu crime aos visitantes e carregá-los no seu dorso como se fosse uma égua, porém nem todos aceitavam. Enquanto isso, o menino que tinha sido raptado crescia, adotado e cuidado por uma família vassala do rei, que possuía a melhor égua de Gales. Todos os anos, no dia 1º de maio, a égua paria, mas logo depois o potro valioso desaparecia, sendo raptado por um monstro. Após saber dos desaparecimentos, o dono da égua decidiu vigiar e impedir o rapto, mas mesmo atingindo com um bastão o ser misterioso, não conseguiu ver quem ele era. Ao voltar para o estábulo, encontrou no lugar do potro um menino enrolado em panos de seda, e o fazendeiro decidiu adotá-lo. Quando o menino cresceu, tornou-se evidente a sua semelhança com o pai, e lembrando-se do desaparecimento do herdeiro real, o pai adotivo o levou à corte de Pil, que o reconheceu, e Rhiannon lhe deu o nome de Pryderi, que significa aborrecimento, como lembrança do seu injusto sofrimento provocado como vingança pelo noivo trajado igual. No 3º ramo descreve-se como após a morte de Pil, Rhiannon casou-se com Manawydan, um artesão e mago, devido a uma série de vicissitudes que tornou o reino um território árido e provocou o aprisionamento do seu marido e filho. Rhiannon descobriu que a causa era a vingança de outro mago pela armadilha prévia de Pil e Rhiannon contra Gual, filho do mago e noivo inicial. Com suas artes mágicas, Rhiannon consegue anular a maldição, liberar os prisioneiros e o reino prospera novamente. A natureza sobrenatural e mítica de Rhiannon é percebida pelo seu caráter e os detalhes dos mitos, e seu nome sendo ligado a Anum, o outro mundo galês, uma constante no seu mito é a associação com os cavalos, um tema mítico celta associado com heróis, que sugere seus atributos de deusa da soberania, além de ser regente da fertilidade da terra. Algumas fontes consideram Rhiannon como uma das 3 deusas ancestrais celtas, ao lado de Branwen e Arianrhod. No relato da desaparição de seu filho, aparecem vários elementos sobrenaturais, assim como na punição imposta pelo Pil, que reforça o simbolismo equino e a ligação de Rhiannon com outro mundo. Seus pássaros mágicos faziam os homens dormir e esquecer, ou acordar os mortos, outro elemento sobrenatural. O caráter de Rhiannon é repleto de mistérios, contradições e paradoxos.
Ao mesmo tempo em que ela era uma deusa da fertilidade, teve dificuldades para engravidar. Mesmo detendo poderes mágicos, não pôde prevenir o rapto de seu filho e, apesar de ser uma soberana, foi caluniada e punida. Sendo uma deusa tratada como deusa escura, o seu mito é complexo e paradoxal, mesclado com vida e morte, esterilidade, fertilidade, poder, perseguição e punição, assim como consta também nos mitos de Marra, Maeve e Morrigan. Como arquétipo divino feminino, Rhiannon tem várias fases. Ela é a senhora do outro mundo, mulher forte que supera a injustiça e a perseguição, mãe amorosa que pare seu filho às vésperas de 1º de maio, que é o Sabá de Beltane, no hemisfério norte, quando se festeja o casamento sagrado e as promessas de fertilidade da terra. Apesar de acusada e punida injustamente, passando por dificuldades, humilhações, separação e perda de seu filho recém-nascido, ela não perde a dignidade e revela a sua força interior de grande soberana. O seu comportamento mesclado de metáforas mostra o poder interior e a determinação de alcançar seus objetivos. Comunica ao Pio sua decisão de casar com ele. Arquiteta a armadilha para afastar o outro pretendente. Usa as suas artes mágicas para engravidar e resiste bravamente até que sua inocência é provada e seu filho devolvido. Como mulher madura, viúva e casada com Manawyddan, ela continua forte, ágil, física e mentalmente, segura e poderosa no uso da magia com o qual liberta seu marido e filho do encantamento ao qual tinham sucumbido, bem como devolve a fertilidade à terra, que tinha se tornado estéril, representando a triplicidade feminina, jovem, mãe e anciã da grande deusa. Rhiannon expressa seu potencial de beleza, força, coragem, integridade e sobrevivência. Ela pensa e age com rapidez, tem compaixão e amor, é leal e autêntica, íntegra nas suas intenções e atitudes. Ao nomear seu filho, ela reafirma o ancestral direito materno de dar o nome ao filho sem citar a ascendência masculina. As dádivas de Rhiannon para as mulheres são lealdade, verdade, honra, aceitação, paciência, amor, coragem, resiliência, poder mágico, superação e perdão. Rhiannon nos ensina a não permitir que as dúvidas e medos ruinem a nossa autoconfiança, transformando o otimismo em desespero, a coragem em acomodação e a vontade em procrastinação. Em relação ao mundo externo, podemos usar o ceticismo e a cautela em lugar de confiar cegamente. Porém, em relação aos conceitos e decisões que dizem respeito à nossa vida, devemos evitar que medos, indecisões, dúvidas e incertezas impeçam o nosso crescimento pessoal e a plena realização do nosso potencial inato. Podemos sempre invocar Rhiannon nos momentos difíceis de nossa vida, realizando o chamado desta Senhora para perto de nós. E assim, desta forma, minhas queridas, que vocês possam meditar sobre o mito de Rhiannon, tirar suas próprias conclusões, verificar o que é correto para si e o que não é, e encaixá-lo para que as curas das suas sombras sejam realizadas através desta poderosa deusa, grande Senhora da regeneração, Senhora dos pássaros mágicos e Senhora amada da morte como transformação. Repetindo então a oração de Rhiannon para nós terminarmos esse vídeo, vamos então seguir adiante. Hail, Rhiannon, Senhora da égua branca, destemida e orgulhosa rainha,
Auxilia-nos a aceitar as incertezas nas nossas vidas. Relembre-nos que as nossas lutas são significativas e recompensadoras e que nada é impossível de se acreditar na nossa vitória. Rael, Rhiannon, dê-nos a tua habilidade em nos recuperarmos dos reveses e nos movermos adiante, podermos ouvir os cantos dos teus pássaros mágicos e encontrarmos sabedoria e coragem para alcançarmos nossos sonhos. Rael, Rhiannon, bendita sejas hoje e sempre, que possamos ter a tua luz para curar as nossas sombras. Desta forma, minhas queridas, agradeço a presença de todas vocês aqui, deixo muitos beijos nos seus corações e me despeço até o nosso próximo vídeo.